com base na força que eu puxo a máquina e depois a força que a máquina me puxa, a diferença ela é muito pouca. Isso fez essa máquina ser uma das melhores performances das que a gente mediu. Então isso faz esse crossover ser um dos meus preferidos, por essa análise de torque, de qualidade, que é muito macia e muito precisa, e logicamente por todo o design do equipamento que ele é diferenciado. Add it up. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal que está sempre lançando novidades, novos equipamentos, e é o caso de hoje. Vocês vão conhecer aqui com a gente que esse é um crossover Hoist M6i da linha Light Commercial, que não é a linha profissional, é a linha justamente que a gente fala bastante no canal, para sua casa, para o seu condomínio. E a gente fala bastante de CrossSmith, tivemos vários vídeos. E aqui está um crossover, um equipamento compacto. Ele tem um design peculiar dele que eu vou chegar lá e a gente vai mostrar que tem os seus diferenciais. Eu conheci esse equipamento nos Estados Unidos, né? Depois da feira da IRSA. Fui numa loja, testei vários da linha, que é bem interessante. E vocês sabem que a gente estuda bastante, explora. E o que a gente traz aqui são equipamentos aí feitos pela nossa curadoria e realmente depois de aprovados, validados. E tá aqui uma bela de uma máquina, que aí vocês vão conhecer. Eu vou te dizer, pode ser que seja o meu crossover preferido nesse momento, de todos que eu já testei, já conheci, por questões de design, por questões de tamanho, eu vou explicar para vocês como que eu vou apresentar esse equipamento. E para apresentar o porquê eu tenho achado que esse é o meu crossover preferido, vou falar de 5 pontos aqui nessa apresentação nossa. Vamos falar da marca Hoist, vamos falar dessa linha, que é a linha Light Commercial, vamos falar de diferença de crossover para os CrossSmith, quais são as vantagens de um e de outro, vamos falar dos seus diferenciais, que aqui tem uma boa gama de diferenciais e patentes. E aí, eu e o Lucas, que vai entrar aqui no vídeo com a gente. Vem pra cá. Beleza? Tranquilo? Falaremos na quinta parte, não mais importante, talvez seja o mais importante, da nossa experiência de usuário com relação ao equipamento. Você teve uns bons insights, né? Você já conhecia a Hoist? Conhecia só a marca e acho que eu tinha testado um equipamento profissional na feira. Agora de prescrever treino e realmente treinar é o primeiro contato. Acho que 2, 3 semanas aqui com a gente. Então, além de colocar na prática comigo mesmo nos treinos, eu testei com alguns alunos com diferentes características. Isso é importante também. Bom, pessoal, marca Hoist, marca americana, presente em algumas academias no Brasil, mas a gente não vê aí em quantidade, deveria ter muito mais, mas muito boa. Eles têm a linha Rocket dele, que o usuário se movimenta durante o movimento. Isso é legal, que vocês estão vendo imagens que gera uma vantagem, às vezes de biomecânica, um movimento é outro. Eu ainda quero estudar mais sobre isso. Tem a linha Club Line, segue as imagens, é uma linha compacta que vai bem para o mercado vertical, tem um sistema de alavanca diferente, então eles têm uma análise e um estudo de biomecânica bem interessante, algo que a gente tem buscado bastante, né, Lu? E isso é algo que tem... Por que da biomecânica? Quanto é importante isso na qualidade do movimento? Toda a segurança para o usuário também e saber exatamente a carga e como você vai prescrever esses exercícios. Então, conhecer sobre biomecânica e perceber que a marca olha para isso faz total diferença. Bom, acompanhe, para quem não conhece o Hoist, conheça um pouco mais, é uma linha muito boa. E a linha Light Commercial, pessoal, tem a linha profissional que a gente encontra nas nossas academias, e a linha Light Commercial é aquela semi-profissional, mas são equipamentos parrudos, bons, para a sua casa, para o seu condomínio, e exatamente um conceito como esse. Então, lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer o M5, o M6, o M7, que em breve deve figurar no Brasil, porque, eu gostaria que os caras trouxessem, porque isso eleva o nível dos equipamentos dos multifuncionais para você. Não conhecia dos multifuncionais, entre crossover e CrossSmith, o que você preferia para sua casa, para o seu condomínio? Então vai depender muito do espaço. Olhando para a casa que eu tenho hoje, que é um apartamento pequeno, sem dúvida o crossover. O espaço que ele ocupa é quase nenhum, pequenininho, eu consigo fazer aqui uma centenas de exercícios realmente. Bom, a gente vai mostrando mais exercícios. E pessoal, então o crossover para o CrossSmith. O legal desse, como eu falei já, o crossover é reconhecido lá fora como os Functional Trainers, que eles usam. E tem os CrossSmith também, que são Functional Trainers com os Smiths. E a vantagem desse é que ele fica mais compacto. Então ele tem 1,37 m por 96 m. Tem 2,11 aqui de altura. Mas então isso faz você conseguir ter talvez o seu apartamento menor, ou às vezes até na esquina ali do quarto. Do quarto você coloca ele de quina aqui e consegue atender. E você percebe que mesmo nesse espaço que a gente está utilizando pouco espaço, 2 pessoas conseguem treinar, até 3, né? Se alguém quiser fazer um exercício suspenso, conseguiria fazer 3 pessoas. Mas eu não falo ainda das torres dele, não vou dar esse spoiler que você vai ter essa informação, mas economiza o espaço e você consegue fazer
os diferentes exercícios com características bem diferentes também. Então essa é a proposta do crossover, desses angulares são mais compactos, então é interessante para isso. Então às vezes para o seu condomínio, às vezes para a sua casa, ele pode servir melhor do que o CrossSmith. A gente tem outros modelos de CrossSmith até compactos, mas esse aqui, pela proposta dele, fica muito legal. E lógico, quando a gente fala da sua casa, ele não fica bonito quando a gente vai falar de design agora, que são os diferenciais, principalmente de patente e de desenvolvimento. E além da estética, além de ser muito bonito, tem uma coisa que eu gosto bastante quando vou olhar equipamento, que é a estrutura de carga. Ele é parrudinho, ele é pesado. Então não é porque ele ocupa pouco espaço e eu vou treinar em casa que eu vou treinar leve. Eu consigo realmente treinar pesado. A gente fez alguns testes ao longo das semanas aqui. Teve exercício que eu não consegui zerar a máquina. Então tem crossover que você consegue zerar a máquina pela característica dele, a bateria não ser tão pesada. E se a bateria é bem parrudona. Então gostaria bastante. Agora eu vou entrar nos detalhes, Fê. Vamos lá, porque a parte de design tem os seus diferenciais. A gente vai explorar bastante esse tópico. Já começando a apresentar os diferenciais, que esse daí é o One-Handed Quick Release. Então você vê, no caso, com muita facilidade, bonito, né? Bonito. Com muita facilidade você tira e coloca o puxador, porque o sistema deles é patenteado, e você tem também com uma mão, você sobe e desce. Qual que é a experiência do usuário com relação a isso? Fácil, porque geralmente também quem está acostumado a treinar sabe que o crossover tem essa peça mais pesada. Aí você precisa do apoio das duas mãos para ajustar. Isso tem essa facilidade. Com a mão, literalmente, ó, o pessoal não vê que a encenação, a gente faz de novo, ó, de baixo para cima e coloca sem grande dificuldade, facilita, roda liso. E esse é muito legal, porque é isso aí, ó, esse tipo de detalhe que eles são muito bons. Ela tem essa coluna 360 graus aqui, que é de alumínio, né, então mais sofisticada. E qual que é a vantagem da coluna? Na verdade ela é mais de design, certo? Ela é de designer, no primeiro momento eu fiquei só com o designer na cabeça. Outra coisa que me chamou a atenção, ela é extremamente silenciosa, né? Eu já imagino, poxa, vai começar a usar, eu começo a fazer, não faz, é silenciosa. Mas durante o treino, ele tem até um grau de ergonomia mesmo. Eu tô fazendo crossover, eu comentei com você, pô, o dia que eu fiz o crossover, eu tive uma experiência boa, principalmente quando tá pesado, vou regular aqui para dar uma olhada. Quando tá com uma carga maior no crossover, muitas vezes você tem que tirar um lado e ajustar para tirar o outro. E esse não, como ele acompanha aqui, eu tiro essa sobrecarga do ombro e consigo já fazer. Ó, você viu, não fiz força nenhuma, ele já acompanhou. Então eu não sinto essa sobrecarga no ombro. Então, além do aspecto visual que é muito interessante, que é bonito, tem esse ajuste. Aí eu fiquei pensando nas possibilidades até de treino em duplas. Você está fazendo um treino aqui, você pode girar a coluna mais para lá, eu posso fazer mais para cá. Que eu brinquei no começo do vídeo, até se 3 pessoas quiserem treinar, realmente um consegue fazer a barra com tranquilidade, enquanto o outro faz aqui e eu giro a coluna para cá, não vou atrapalhar lá. Não, é muito legal, pessoal. E outra vantagem dessa coluna, né, Lu? Reparem, pessoal, a gente não vê cabos no equipamento. Então, a questão do design bem trabalhado, olha, todos os outros que nós temos aqui, temos vários outros multifuncionais por aqui, temos 8, na verdade, ao todo, entre crossover e CrossSmith. Você não vê os cabos, ele está dentro da coluna, ele passa por dentro da estrutura, então realmente isso deixa mais elegante. E voltando à coluna ainda, a gente tem os ajustes, 28 pontos de ajuste, certo? Sim, o que facilita para o treinamento, você já saber para qual determinado exercício você pôr a regulagem. Então, por exemplo, eu vou fazer um crucifixo reto, no banco reto. Eu já sei, por exemplo, que era o número 7. O Fóssil comentou, pô, legal fazer a rejeita, você vai anotando. Você vai perceber que no primeiro momento você vai anotar e depois você vai acostumando. Pô, fazer o inclinado, eu sei que é no 12 e automaticamente você vai regulando. Então já ter a numeração para direcionar para cada exercício facilita bastante. Você estava comentando a questão do cabo, pensando que você pode ter na sua casa, tem uma questão de segurança, né? Não vai ter criança passando enroscando, ele está tudo blindado, isso não, ajuda. Também é uma coisa que ajuda bastante. Não, então todo o visual dele, pessoal, aí ó, o design em X dele aqui, então deixa clean, você vê que a gente tem esse lado aqui vazado, não temos carenagem, as duas torres de peso estão concentradas ali numa diagonal e elas são já mais fechadas, que é justamente essa questão do silêncio que você falou, ela segura o som um pouco da bateção aqui da torre de peso dentro, e ele tem também uma outra que é o Silent Steel, que é o ferro mais silencioso, porque ele tem aqui uma proteção e aí não bate o ferro com ferro, então ele faz um barulho, mas faz o barulho normal de qualquer carga do que a gente vê nas convencionais. Não tem aquele barulho agudo, você percebe que alguns modelos quando você solta o peso ou encosta o peso faz pá, estala, esse não, ele abafa mesmo. Então isso também para ter resistência, imagina eu lá no meu apartamento treinando, ainda encostando o peso e fazendo barulho, eu vou incomodar o vizinho. Então tem essa coisa que ajuda. Mas é justamente para essa proposta. E pessoal, aí ele tem aqui, vai a barra de proteção e que serve de apoio, certo, para movimentos principalmente de membros inferiores, porta-toalha, os acessórios são de muita qualidade. Depois pega aquela barra ali, a gente já está mostrando alguns exercícios, mas eles são de alumínio, então essa daqui para os exercícios de membros inferiores também, e essa de alumínio também. E todos com essa característica, né? Já personalizável para colocar direto aqui no apoio.
Tá. Depois coloca um desse, ó, barra fixa, que esse aqui eles têm o desenho de diamantes, que é o Diamond, whatever, mas realmente deixa um gripzinho, melhor, mas deixa sofisticado. Então essa tensão toda ao design, a sofisticação que eles têm. E nessa máquina, pessoal, eu falei da torre de peso, mas não falei da carga dela. Ela vem originalmente com 150 libras, com upgrade para 200 libras. Nossa, tem 200 libras aqui, no caso, precisava não consegui chegar. Nem precisaria do upgrade. Porque é cada lado, né? Então você pensa assim, vai fazer uma remada, eu falei, vou fazer uma remada curvada que dá para pôr muito peso. Mesmo assim, com a barra embaixo fazendo a remada, eu não consegui zerar. Então é realmente bem robusta, dá para treinar pesado. E até esses puxadores aqui também, que ele tem esse extensor, né? Posso trabalhar mais curto ou ele um pouquinho mais longo dos dois lados, a borrachinha aqui boa, com bom grip. Então, eles não estão brincando em design não. Parabéns ao pessoal da Royce nos Estados Unidos. E ó, falamos bastante do design ainda. Tem o porta-tablet ainda aqui, né? Tem um porta-garrafinha ali também para facilitar. Às vezes você realmente não quer sair do seu ambiente de treino, já fica a toalhinha, a garrafinha. Muitas pessoas treinam seguindo a recomendação do treinador e fica já visualizando aqui a programação. Então são detalhes que para quem vai usar no dia a dia fazem diferença. Se você quiser assistir seu conteúdo em casa, então você fica de frente para o equipamento, não só para a parte de exercícios, mas conteúdos aí afim que você quiser. Bom, falando do design, realmente eu fico bastante encantado com ele, já deixei claro no começo do vídeo. Lu, mas a experiência do usuário então, você fez a observação aí do crossover, mas a gente falou da maciez do equipamento, você vê, estamos com o dinamômetro aqui, então para mostrarmos aí a qualidade de todo o sistema dessa máquina da Royce, né? Então todo o sistema, o que quer dizer isso? A gente vai puxar a máquina vai nos puxar. Todo o sistema envolve cabos, roldanas, rolamentos, torre de peso, né? As placas de peso, as guias de peso, então todo esse mini atrito que acontece no sistema quando eu puxo e depois quando o sistema me puxa de volta. Então estamos com o dinamômetro aqui, o aplicativo ali, ó. Então eu coloquei 23 quilos na torre de peso. Eu venho puxando ela com 13,5 kg. Está estável, estou puxando devagarzinho, ele é estável. E aí agora no 13 kg, a hora que eu paro, 13,25, o retorno dela, 13,75, 12,75 ou 13? 12,75. Ele fica no meio termo. Então de 13,50. Então você vê, ele tem uma perda de próximo de 5%, máximo é isso, entendeu? Que fica muito boa. A gente já pegou máquinas aí de 10, 15, às vezes chegando, às vezes até próximo de 20%. Então realmente você vê, entrega o que eu puxo da máquina e eu estou puxando todo o sistema dela, então gera um atrito maior do que a máquina me puxa. E aí gera um atrito menor. Mas então dessas máquinas que a gente testa, uma das melhores performances isso mostra o quanto que ela é macia, o quanto ela é suave. Como é que foi sua percepção? Meus dados foram um dos melhores que a gente já fez. De todas as máquinas que a gente tem aqui, foi uma das melhores performances. E o que isso traz na hora do uso? É uma coisa que sempre falo quando você vai analisar a teoria e a prática. Na teoria a gente sabe que a trepidação do equipamento vai mudar a carga. E na prática, desde deu para observar muito. A gente testou em outros equipamentos, outros crossovers, né? E deu um grauzinho de trepidação que dá diferença na entrega da carga. E aqui a gente testou, realmente ele vai lisinho, é perfeito. Além de silencioso, não tem esse atrito com a barra, ele entrega realmente a carga que você selecionou ali. Bom, na minha experiência, pessoal, eu fiz aqui, a gente está com ele acho que nas últimas 4 semanas, fiz vários treinos com ele, com todos os opcionais, com todos os puxadores, mas ele corre muito suave. Então isso, pessoal, é um diferencial de qualidade que a gente vê às vezes nas marcas internacionais, nas marcas muito fortes, e quando a gente pega o dinamômetro com a sensibilidade, com precisão, a gente percebe isso. Isso te entrega uma melhor qualidade de treino, né? Porque a gente às vezes não percebe esses micro atritos, mas o seu músculo às vezes ele percebe isso. Então isso entrega realmente uma experiência, uma qualidade muito melhor, né? Essa máquina não é uma máquina que tem biomecânica, mas é uma máquina de cabo que todo o sistema dela de atrito é muito importante que ele corra de forma muito suave. Alguma observação? Não, sem observação, é isso mesmo. Bom, pessoal, esse é um dos melhores crossovers realmente que eu gostei mesmo, que eu conheci, mas justamente por ele ser muito macio, o design me encantou, então a gente gosta de ter muitos equipamentos para sua casa, para o seu condomínio que sejam bonitos, além da questão da funcionalidade, continuaremos a testar, mas já deu para tirar nossas boas conclusões, certo? Sem dúvida nenhuma. E o que me encantou realmente, além da questão do design do compacto, é que é pesado, eu não preciso ficar colocando carga extra para treinar, e isso eu acho diferencial também. Boa!
se eu pudesse agregar alguma coisa, eu só teria o peso fracionado, que a gente ainda não tem. Para ser um pouco mais preciso, né? Bom, fora isso, academia boa, academia perto. Se você tiver um desses dentro da sua casa, realmente você está muito bem equipado. Até os próximos vídeos. Valeu!